Vamos abrir o texto bíblico no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4. A partir do verso 35. Marcos 4, 35. Este sermão está baseado no sermão do reverendo Hernandes Dias Lopes, um homem de Deus, um homem que eu admiro pela sua sabedoria, pelas palavras muito bem colocadas, pela sua teologia reformada, das mais refinadas possível. Se há alguém que vocês, quem gosta de ouvir sermões aí durante a semana, deve se ater no reverendo Hernandes Dias Lopes, um homem de Deus, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Versículo 35, do 4º capítulo do Evangelho de São Marcos, diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Calma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Porque sois tímidos, como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Quem é este? Quem é este para você, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Podemos dar um título a este sermão, que é o seguinte: não tenha medo, tenha fé. Não tenha medo, tenha fé. E hoje nós cantamos muito sobre fé, e Deus quer falar para mim e para você sobre fé. Não tenha medo, tenha fé. Ele está no controle. Ele está no controle. Irmãos queridos, eu quero, como a título de introdução, trazer 4 afirmações sobre as tempestades. As tempestades, elas são inerentes à vida humana. Nenhum de nós aqui vive em uma bolha, blindado contra tempestades, contra crises. Nenhum de nós aqui. É verdade que quando vamos a um ponto turístico, tiramos fotos perto de flores, de paisagens bonitas, mas nem só de flores, nem só de bonitas paisagens vivemos todos nós. Nem só de passeios, né, família? Vivemos todos nós. Mas é muito importante. Nós falamos sobre isso semana passada. Mas as 4 afirmações, a primeira é que as tempestades, elas são inevitáveis na vida do ser humano. Elas são inevitáveis na vida do crente ou do ateu. Elas são inevitáveis na vida do doutor ou do iletrado. Elas são inevitáveis na vida dos velhos e dos jovens. Elas são inevitáveis. Todos nós estamos dispostos às crises, e elas chegam de forma democrática para todos, não é mesmo? Quantos aqui já passou e ainda passarão também, e se não passou, vai passar com certeza por uma crise? Exemplo disso é a crise mundial, a crise sanitária mundial, chamada de pandemia, né? Do Covid-19. Quem esperava que teríamos uma crise assim de nível global
em nosso planeta. Então, a crise, elas são então inevitáveis, mas elas também são imprevisíveis. Imprevisíveis, não conseguimos prever, na grande maioria das vezes, que as tempestades estão vindo. Não recebemos aí um telegrama, né? Os antigos sabem o que é telegrama, os novinhos sabem o que é zap, né? Nós não recebemos um zap avisando que as tempestades vão chegar. Não recebemos aí, através da rede social, que a crise vai se instalar. Não recebemos. De repente você vai fazer aquele exame, aquele check-up de rotina, e vem a notícia ruim que você está com uma doença grave. De repente você recebe uma notícia da família que algo muito ruim está acontecendo. De repente você chega no seu trabalho e seu chefe fala: olha, muito obrigado, até aqui você foi muito 10, mas nós precisamos dispensar você. O seu trabalho não é mais necessário neste momento. De repente você que é comerciário, que é comerciante, tem um comércio estabelecido, as dívidas começam a se avolumar e ficam maiores que a receita, e você é obrigado então a fechar seu comércio. As crises, elas vêm de súbito, elas não avisam, elas não mandam notícia dizendo que elas vão chegar. E isso, quando acontece, vira a nossa vida de ponta cabeça, né? Desestrutura, tira o chão, que nem se fala, né? Tira o nosso chão. Então as crises, elas são inevitáveis, elas são imprevisíveis e muitas vezes elas são inadministráveis. Elas são inadministráveis. Aquilo que parecia tão comum, tão ordinário para aqueles discípulos de Jesus, e todos nós sabemos que muitos deles eram pescadores, conheciam o mar da Galileia muito bem, estavam acostumados a velejar ali, a pescar, e com certeza já passaram por outras tempestades, mas de repente fugiu ao controle, estava fora do controle aquela crise, aquela tempestade. De repente, uma pessoa dócil do seu convívio, uma pessoa que você tinha plena confiança, ela se torna uma pessoa rude, dura, e você desconhece a mudança naquela pessoa. De repente, um problema de saúde que vinha sendo controlado, né, por uso de medicações, de controle, de repente evolui de uma forma muito ruim. Então, as crises, elas também são inadministráveis. Mas as crises, para aquele que crê no Senhor Jesus, elas também são pedagógicas. As crises, as tempestades em nossas vidas, nós que cremos, elas são pedagógicas. E graças a Deus por isso. Graças a Deus. Porque eu e você, irmão, irmã, nós não cremos na sorte. Eu e você, nós não cremos no azar. Eu e você, nós não cremos em horóscopo. Eu e você não cremos no determinismo. Eu e você não cremos no acaso. Você e eu não cremos que Deus é surpreendido, que Deus foi surpreendido nessa pandemia, não é mesmo? Eu e você não cremos que Ele está em apuros e Ele está lá no céu sem saber o que fazer com os rumos da sua criação. Não. Nós somos surpreendidos. Deus não. Deus não. Nós perdemos o controle, mas Deus nunca perde o seu controle. Aleluia! Deus nunca perde o controle. Nada sai do controle de Deus. Tudo que acontece com você ou comigo, preste atenção em mim aqui. Tudo que acontece com você ou comigo, acontece ou com a determinação de Deus, ou com a permissão de Deus. Isso mesmo.
tudo que acontece em nossas vidas, nós que cremos em Deus, tem um propósito nisso, tem um propósito divino. Deus não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos. Se Ele permite que a gente passe por uma dor, que a gente passe por um vale da sombra da morte, que a gente atravesse um deserto, é porque Ele tem um propósito nisso. Amém? Ele tem um propósito nisso. As tempestades não vêm para nos destruir, irmãos e irmãs, mas para fortalecer a musculatura da nossa fé, fortalecer a musculatura da nossa alma, aumentar a nossa envergadura espiritual. E nós falamos sobre Paulo semana passada, um homem de uma estatura espiritual, porque passou por muitas crises e muitas tempestades. Então, você precisa deixar de ter medo e começar a ter fé. Deixe de ter medo e comece a ter fé, porque o seu Cristo, o seu Deus, está no controle. Amém? O seu Deus está no controle. Mas vamos ao texto agora. Encerrada essa introdução, vamos ao texto. Jesus está aí no capítulo 5, depois de contar várias parábolas, ali para o pessoal, para os seus discípulos, para aquela multidão que o seguia, ele então dá ordem para os seus discípulos: olha, vamos pegar o barquinho e vamos até o outro lado da margem do mar da Galileia. E Jesus, quem dá aula, sabe muito bem disso, e de vez em quando até eu aqui depois no sermão, eu falo, lembro até o G me convidou uma vez para sair de quando eu estou cansado, cara. E quem fala e quem ensina geralmente se cansa. E Jesus, depois de um dia cheio, isso foi no final da tarde, ele entrou no barco, pegou seu travesseiro e foi descansar. Jesus era 100% homem, como ele era 100% Deus também, sujeito ao cansaço. O mar da Galileia, na verdade, não é um mar, é um grande lago de água doce, o maior do Oriente Médio. Ele mede 21 quilômetros de comprimento e 14 quilômetros de largura. E isso se passa do lado ocidental, essa história passa do lado ocidental, do lado da Galileia, e Jesus nos dá a ordem para que se passe para a outra margem, a margem oriental. E acontece que esse lago ele é cercado por montanhas, no lado oriental as montanhas de Golã, do lado ocidental as montanhas de Judá, e ao norte o Monte Hermon. E não havia naquele contexto nenhuma previsão de tempestade. Mas acontece que os ventos frios que vêm do Monte Hermon, encurralado pelas cordilheiras, pelas montanhas dos dois lados, com o sol a pino ainda, ele promove esse fenômeno na qual surgem as tempestades imprevisíveis naquela situação. Portanto, não havia previsão de tempestades. Mas, no passar do tempo, começam os ventos e os discípulos dizem um para o outro: vamos deixar o nosso mestre descansar, ele precisa descansar. Mas conforme as ondas vão se avolumando, a água vai entrando, os discípulos começam a ficar molhados, e aquele pequeno batel, barquinho, começa a dar demonstrações que ia a pique, que ia naufragar. Então aqueles discípulos chegam a Jesus em uma expressão um pouco audaciosa, apimentada e talvez até em termos de censura, e perguntam: Jesus, não te preocupas que nós vamos perecer, que nós vamos morrer? E se você prestou bem atenção durante a leitura, nós temos 3 perguntas durante esse texto.
E são essas 3 perguntas que eu quero construir com você, essa ideia na qual o Senhor fala comigo e com você. Não tenha medo, tenha fé, Ele está no controle. A primeira pergunta, então, no versículo 38, diz: Mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa? Irmãos, fico a pensar que essa pergunta dos discípulos já foi a sua, já foi a minha pergunta, e muitas vezes na nossa caminhada cristã. Mestre, Senhor, eu não aguento mais, está muito difícil, Senhor, esse fardo. Essa cruz está muito pesada, Senhor. Muitas vezes perguntamos para o Senhor não vai fazer nada, nem parece que eu sou seu filho, o Senhor não vai agir, o Senhor não vê o que eu estou passando, estou comendo o pão que o diabo amassou, Pai, o Senhor está indiferente à minha dor, o Senhor não ouve o meu clamor, não vê as minhas lágrimas. Será que muitos de nós aqui, ou algum de nós em casa, já se perguntou isso a Deus, já se colocou? E vejam que essas perguntas, como a pergunta do discípulo, não são meras perguntas. Nós fazemos essa pergunta ao Mestre, ao nosso Deus, com um terrível peso de censura. E eu quero refletir com vocês nesta noite, por que os discípulos e nós mesmos, ou já fizemos essas perguntas para Jesus em tom de censura? O que será que não está bem resolvido na mente daqueles discípulos ou na nossa mente? O que não está bem resolvido? Em primeiro lugar, na cabeça deles não estava bem resolvido a ordem dada para Jesus. O que Jesus disse? Passemos para o outro lado da margem. Não é isso que ele falou? Se Jesus disse, passemos para o outro lado da margem, significava que eles iam chegar aonde? Qual o destino? O outro lado da margem. Esse era o destino deles. Mas aquela situação ameaçadora, imprevisível, inevitável, inadministrável, aconteceu de súbito. Sabe por quê? Em nossa cabeça, o que acontece na nossa cabeça quando estamos cumprindo a vontade de Deus, quando eu e você estamos cumprindo, obedecendo os preceitos de Deus, quando eu e você trabalhamos direitinho, com honestidade, quando eu e você vimos ao culto regularmente, quando eu e você lemos a palavra diariamente, oramos diariamente, nós não esperamos que as coisas aconteçam, nós não esperamos por tempestades, não é verdade? Nós esperamos que tudo dê certo, afinal, eu estou fazendo tudo certo, tudo que Deus pede eu estou fazendo, eu sou obediente, eu ando direitinho, procuro obedecer prontamente. Mas nós temos o paradigma de Jonas, a tempestade veio na vida de Jonas porque ele estava na rota da desobediência. E isso está muito claro na nossa cabeça. E a tempestade veio para Jonas para que ele retornasse ao caminho da obediência. E isso mexe conosco, isso não está muito bem resolvido na nossa cabeça, e como também não estava naqueles discípulos. E como diz o pastor Hernandes, uma nota de rodapé: olha, crente desviado é alvo certo de tempestade. Crente desviado é alvo certo de tempestade. Não porque Deus não ama o crente desviado, mas é porque Deus quer trazê-lo de volta à sua Cristo. Deus quer trazer o desviado de volta à sua Cristo. Em segundo lugar, o que não estava bem resolvido na cabeça daqueles discípulos e talvez de algum de nós aqui nesta noite? Um outro motivo é deles terem feito aquela pergunta em tom de censura foi o fato de Jesus estar dormindo. Jesus estava dormindo tranquilamente, e eles passando por um momento terrível de perigo e com risco de morte. Na cabeça deles, quem está dormindo não está
agindo. Quem está dormindo não está agindo. Em outras palavras, o que não está bem resolvido é a urgente necessidade deles e a demora de Jesus. A demora de Jesus em entrar com a sua providência. Quantas vezes eu e você, nas noites mais sombrias das nossas almas, já dissemos: Deus, eu não aguento mais, eu vou jogar a toalha. Quantas vezes será que você já falou com Deus dessa forma? Deus, eu não aguento mais. Parece, irmãos, que cada minuto nessa condição ou naquela condição que você passou ou talvez esteja passando nesta noite, parece uma eternidade. A demora de Deus muitas vezes é mais dolorosa do que a própria circunstância, porque muita coisa não está bem resolvida na nossa cabeça. Você ora por cura e o quadro se agrava. Você ora por um filho, por uma filha que está rebelde e ele se torna mais rebelde ainda. Você ora pelo seu cônjuge para que ele esteja se aproximando mais de Jesus e parece que ele se afasta mais ainda do Senhor Jesus e dos seus caminhos. Você ora por um problema familiar e os problemas se intensificam. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Presta muita atenção nisso. O tempo de Deus não é o seu tempo. O relógio de Deus é diferente do meu e do seu relógio. O Kairos de Deus é diferente do Cronos dos homens, do tempo dos homens. Meu irmão, Jesus nunca chega atrasado. Jesus nunca chega atrasado. Eu fico a pensar, Marta, quando ela perdeu o seu irmão, e as pessoas perguntando: Jesus vem, Jesus não vem. E quando Jesus chega, Marta nem cumprimenta Jesus. Você já se ligou nisso? Marta já fala direto, né? Não deu shalom para Jesus. Marta falou: mestre, se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Tom de censura também. E todos nós sabemos o que aconteceu. A obra maravilhosa de ressurreição, o milagre acontecido. Ele nunca chega atrasado. Ele chega no tempo oportuno. Ele chega na hora certa. A sua tempestade tem dia, hora, local para acabar. Já está previsto isso. Já está no controle do nosso mestre. O tempo de encerramento do seu vale, do seu deserto. Ele vem na hora certa, para que todo o esplendor da sua glória seja manifesto. Para que você se encha de fé, para que você se enche de júbilos, de alegria. É na hora certa, é no momento de Deus. Espere no Senhor, não tenha medo. A segunda pergunta é a que Jesus fez para eles. Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquiete-se. De repente o vento parou e houve grande calmaria, houve grande bonança. Então Jesus lhes perguntou: por que sois assim tímidos? Porque ainda não têm fé? Em outras palavras, vocês têm andado tanto tempo comigo e não têm fé em mim ainda? Vocês acham que eu não criei o vento, o mar, não criei todas as coisas? Não sejam tímidos na fé. Quantos anos vocês já têm andado comigo? Mas se você estivesse naquele barco, você teria medo também? Você teria? A grande pergunta, irmãos, é por que aqueles discípulos deviam ter fé e não medo? Pergunte para você mesmo: por que eu devo ter fé e não medo? E eu quero apresentar para você 4 motivos por que você deve ter fé e não medo. E não medo. 4 razões que começam com a letra P, para que você memorize e vá refletindo durante a semana.
Primeiro P, porque é promessa de Deus. Primeira razão que eu devo ter fé e não medo, porque é promessa de Deus. A promessa de Jesus e realidade são as mesmas coisas, irmão. Nenhuma promessa de Jesus cai por terra, porque a palavra diz que Ele vela pela sua palavra, e vela também em cumprir. Em todas as suas promessas nós temos o sim e o amém. Nós temos o sim e o amém. Sabe por que nós ficamos com medo? Ou é porque não conhecemos as promessas de Jesus? Presta atenção. Nós ficamos com medo porque nós não conhecemos as promessas de Jesus, ou nós não nos apropriamos dessas promessas, não tomamos posse delas, só fica a nível de conhecimento racional. Não assumimos como verdade, como dogma, como palavra inerrante, infalível do Senhor Jesus para nossas vidas. Nós, irmãos, que somos cristãos, nós não vivemos pelo que vemos ou pelo que sentimos. Nós vivemos de promessas. Nós vivemos de promessas. O G falou aqui que nós não vivemos por arrepios, ou pelos sentimentos, pelas sensações, porque isso tudo, muitas vezes, é coisa da nossa alma. Isso nos engana. A nossa alma nos engana muitas vezes. Mas quando nós vivemos pelas promessas, vivemos pela palavra do Senhor, nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores. E se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. E se Ele faz, ninguém pode impedi-lo de fazer. Então, se Ele prometeu, você não tem que ter medo, você tem que ter fé. Você tem que ter fé. Se Ele prometeu, o seu destino não é o naufrágio, o seu destino não é o fracasso, o seu destino não é a derrota, o seu destino é a vitória. O seu destino é a vitória, meu irmão. Sabe por quê? Porque Ele verteu lá naquela cruz o seu sangue para te libertar do poder do pecado, para selar você com o Espírito Santo de Deus. E hoje você não é uma simples pessoa, você não é um homem ou uma mulher natural, você é propriedade exclusiva de Deus, você pertence ao Senhor Jesus, e você é co-herdeiro com Cristo Jesus, e as promessas de Jesus serão cumpridas na sua vida na íntegra, todas elas, ninguém pode arrancar você das mãos do seu mestre, das mãos do seu amado. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém? A segunda razão que aqueles discípulos e nós nessa noite não devemos ter medo, mas devemos ter fé, é porque a presença de Jesus é real em nossas vidas. Mas quem é Jesus para você? Jesus é o Criador do vento, é o Criador do mar, é o Criador do céu, é o Criador das estrelas, é o Criador de todas as coisas. E Jesus é o soberano Senhor da criação. A criatura não é maior do que o Criador. A criatura não pode ameaçar o Criador. Se o Criador estava dentro daquele barco, o destino não era o naufrágio. O destino era chegar na outra margem. E nós temos uma promessa. A promessa que Jesus deixou lá em Mateus 28, 20, pouco antes de ser assunto aos céus. Ele disse que eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Está escrito, e eis que eu estarei? Não. Está escrito, e eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Sabe por que eu e você ficamos com medo? É porque nós duvidamos que Jesus está conosco. Nós duvidamos, queremos sensação. Queremos que Jesus fale em voz audível para nossos ouvidos.
ouvirem. Queremos ter aqueles calafrios, arrepios de que Jesus está conosco. Mas a promessa dele é: eu estou convosco. Ele está conosco, irmãos. E nós não precisamos ter medo, precisamos ter fé. Ele está conosco. A terceira razão de que nós não precisamos ter medo, precisamos ter fé, é a paz de Jesus. A paz de Jesus. O que Jesus estava fazendo no barco? Ele estava dormindo. Ele estava dormindo. Jesus sabia que a tempestade viria ou não? Sim. Jesus foi pego de surpresa? De forma alguma, óbvio que não. Claro que Jesus sabia. Então por que dormiu? Por que Jesus dormiu? Porque tudo estava sob controle. Tudo estava sob controle. O Mestre estava presente. A paz do Mestre estava ali. Preste atenção nisso, irmãos. Paz não é ausência de tempestade. Paz não é ausência de tempestade. Paz é você saber que apesar da tempestade, tudo está sob controle. Tudo. Tudo está sob controle. Não só o seu, não só o meu controle, não o seu ou o meu controle. Porque somos falíveis, mas está no controle dele. Todas as coisas. Por isso você pode desfrutar de paz em meio às tempestades. Razões para que você tenha fé e não medo. Jesus está presente. Por causa das promessas de Jesus, por causa da paz de Jesus, e a quarto motivo, por causa do poder de Jesus. Por causa do poder de Jesus. O apóstolo Marcos reúne nesta passagem, está em meio a outras passagens que destacam o poder de Deus, o poder de Jesus. No capítulo 5, no capítulo seguinte que nós lemos, Jesus desembarca do lado oriental, portanto, após a tempestade, do lado oriental do mar da Galileia, e ali o texto bíblico diz, no capítulo 5 de Marcos, que vem ao encontro dele um endemoniado gerazeno que estava violento, e quando alguém o acorrentava ou algemava, ele quebrava a tamanha força que ele tinha, e ele xingava, e ele era violento, e as pessoas não suportavam, e de repente ele surge em meio a um cemitério, e vem ao encontro de Jesus. E Jesus, sabendo que ele estava completamente endemoniado, Jesus fala: quem está aí? Quem é você? E aqueles demônios então respondem: somos legiões. O meu nome é Legião, porque somos muitos. Somos muitos. E legião, para o Império Romano, era um batalhão de 6.000 homens, vamos dizer assim. 6.000 homens, os melhores guerreiros de Roma, treinados, arqueiros, lanceiros, cavalaria, por onde passava, acabava com tudo, exterminava tudo. E por isso que ele fala, porque havia muitos demônios. E Jesus então dá ordem para aquele demônio, para que ele saia da vida daquele homem, de uma vez por todas. E nós conhecemos o texto, e aquela legião se movimenta para os porcos, e os porcos se precipitam então do desfiladeiro abaixo. E aquele homem então, de endemoniado, ele passa a ser um missionário. Ele quer acompanhar Jesus, mas Jesus diz: não, você está liberto, transformado, você é uma nova pessoa, uma nova criatura. Agora vai, seja um missionário, vai falar o que aconteceu na sua vida, no meio da sua família, nas 10 cidades aí na Decápolis, vai anunciar. Vejam que Jesus só tinha um propósito ao atravessar o mar da Galileia: ganhar uma pessoa para ele, para que essa pessoa pudesse proclamar o Evangelho naquelas 10 cidades. Jesus, então, nós vimos que tem poder sobre as leis da natureza,
mandando o mar e o vento se acalmarem, e Jesus tem poder sobre os demônios também. Jesus manda no céu, Jesus manda na terra, e Jesus manda no inferno também. Ele tem todo o poder. Ainda no capítulo 5 de Marcos, quando Jesus e o seu barco, os discípulos voltam à margem ocidental, diz o texto bíblico que vem ao encontro de Jesus um homem desesperado, de nome Jairo, líder da sinagoga. E nós falamos sobre Jairo poucos domingos atrás. E aquele homem vem e, desesperado, prostra-se aos pés de Jesus e pede como último recurso para que ele vá até a sua casa, porque a sua filhinha está enferma. E Jesus, cheio de compaixão, vamos. Começa a procissão, então Jesus e aquela multidão, e Jairo indo para casa para ver aquela menina. E o texto diz que nesse caminho, nesse ínterim, uma mulher com fluxo de sangue há 12 anos. Imagine, uma mulher com uma menstruação há 12 anos. O texto diz que aquela mulher já havia gasto todo o seu dinheiro com a medicina da época. Aquela mulher estava fragilizada, talvez anêmica, pela perda constante de sangue. Mas aquela mulher tinha algo dentro dela que chama-se fé. E ela disse: se eu ao menos tocar na orla de Jesus, eu serei curada. E ela, naquele rebuliço de pessoas, ela foi audaciosa e ela conseguiu tocar na orla de Jesus. E diz o texto que ela foi imediatamente curada. Então nós vemos que a última palavra não é da ciência. A última palavra não é da medicina. A última palavra é do Senhor, que criou os céus e a terra. Jesus tem poder sobre as forças da natureza. Jesus tem poder sobre os demônios. E Jesus tem poder sobre as enfermidades. Todo mundo, muitos de nós aqui conhecem o pastor Ricardo Bento, menino que era ali da primeira EPI de Rio Preto. Já está há 100 dias no hospital, dos quais mais de 60 dias entubado. Houve até uma fake news dentro do próprio Arraial Presbiteriano Independente que ele tinha morrido. Mas para nossa alegria, essa semana foi feita uma live dele, do quarto que ele está no hospital, com alguns membros da sua igreja, e está lá ele com um sorrisão. Então a última palavra não é da medicina. A última palavra é de Deus, irmãos e irmãs. E acompanhando o texto, então, Jesus, no caminho para a casa de Jairo, vem alguns amigos de Jairo e falam: Jairo, pare de incomodar o mestre, porque a sua filha morreu. A sua filha morreu. E aquele homem, quem é pai sabe, já talvez aquele frio no estômago, aquela vontade de morrer. Jesus olha para Jairo e diz: não temas, Jairo, crê somente. Não temas, crê somente. E o cortejo continuou até a casa de Jairo, e Jesus entrou no quarto daquela menina e disse para a menina que estava deitada, morta, ali sobre a sua cama, e diz: menina, levanta e anda. Em hebraico, talita cumi. Levanta e anda, menina, acorda. E a menina levanta e começa a andar. E o mestre diz para os pais: alimente, dê comida para ela. Então, queridos, o nosso Deus tem poder sobre as forças da natureza. O nosso Deus tem poder sobre os demônios. O nosso Deus tem poder sobre as enfermidades. E o nosso Deus tem poder sobre a morte. Louvado seja o teu Deus, o meu Deus, o Deus de vocês que estão em casa ouvindo. Ele é poderoso, Ele é todo poderoso. A última palavra é do Senhor, é do Senhor. Irmãos e irmãs, e a terceira pergunta e última, eu posso imaginar a cena, tente imaginar.
Aquela quietude antes, o mar revolto, e agora aquela bonança. Quem pesca aí sabe como é isso. Eu já tive essa experiência também. Aquele mar tranquilo, aquelas ondas baixinhas, o vento só brisa agora, o que era rajadas de vento se tornaram brisas. E aqueles discípulos agora começam a dizer uns para os outros, espantados agora, não com medo mais, mas com grande reverência: quem é este? Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? E essa foi a primeira pergunta que eu fiz para você nessa noite. Ao iniciar este sermão, quem é este para você? Quem é este? Talvez nós possamos aqui responder essa pergunta nessa noite. Quem é este? Este é aquele que antes que o mundo fosse criado, ele já existia. Este é aquele que junto do conselho ali da Trindade, o Pai e o Espírito Santo, traçou um plano eterno e perfeito para mim e para a sua vida. Quem é este para você? Este é aquele que criou todas as coisas, e por ele todas as coisas foram criadas, as coisas visíveis e as invisíveis foram feitas. Quem é este? Este é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Este é a semente da mulher que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Este é aquele a quem os patriarcas falavam, a quem os profetas apontavam. Quem é este? Este é o sol da justiça, é a brilhante estrela da manhã. Este é o maravilhoso conselheiro, este é o príncipe da paz, o Pai da eternidade, o Deus forte. Quem é este? Este é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, como a do unigênito do Pai, e nós vimos a sua glória. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Este é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Quem é este? Quem é este? Este é o Cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos e tem as chaves do inferno. Este é aquele que andou por toda parte fazendo o bem, libertando os oprimidos do diabo. Os coxos andaram, os mudos falaram, os surdos ouviram. Quem é este? Quem é este? Este é o grande eu sou, este é o pão da vida, este é a luz do mundo, este é a porta das ovelhas, este é o caminho, a verdade e a vida, este é a ressurreição e a vida, este é a videira verdadeira. Ora, quem é este? Quem é este? Este é o cabeça da igreja, este é o Senhor da igreja, este é o glorificador da igreja, este é o protetor da igreja, este é aquele que por amor de mim e de você veio ao mundo, suou sangue no Getsêmani, foi cuspido, foi esbofeteado, foi morto e sepultado, mas ressuscitou. Quem é este? Quem é este? Este é aquele que irá colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Vai lançar no lago de fogo o anticristo, o falso profeta, a besta, o diabo e todos aqueles que não têm o seu livro escrito no livro da vida serão lançados no fogo, no lago de fogo. Este é o amado da nossa alma. Este é que vai entrar com a sua noiva nas bodas do Cordeiro e vai enxugar todas as lágrimas dos nossos olhos, vai expelir a nossa história, toda a dor da nossa vida, todo o sofrimento e todo o luto. Então estaremos para sempre, sempre com Ele, reinando com Ele, desfrutando da glória dEle e vendo-o face a face. Quem é este? Quem é este? Este é o amado da nossa vida, nosso grande Redentor. Este é aquele que diz para mim e para você nesta noite: você não precisa ter medo, você precisa ter fé. Tudo está sob controle. Amém? Este é o seu Deus? Este é o meu Deus.
Este é o meu Deus. Feche os teus olhos. Diz, quem é este Deus para você? Fale com Ele nessa noite. Louvado seja o Senhor. Louvado.